E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Um irmãozinho me perguntou o seguinte: e aí, os OVNIs existem? Tá, olha só. Essa pergunta é a seguinte: é a mesma coisa que você me perguntar assim: e aí, ET existe? E aí, demônio existe? E aí, capeta existe? Então, demônio, OVNI, ET, tudo é a mesma coisa, irmão. Isso são manifestações demoníacas que acontecem, que ocorrem no espaço, no mundo, né? Estão aí para poder confundir a mente das pessoas. Há aparições, né, de demônios, aparições de diabo, né, são coisas recorrentes. Você pode perceber, por exemplo, que o diabo se apresentou para Jesus, lá em Mateus no capítulo 4. Ele se apresentou ali e tentou fazer com que Jesus viesse a cair na tentação. A gente vê a questão dos anaquins, dos nefilins. Então, quando a gente percebe demônios, o que a Bíblia fala lá em Efésios no capítulo 5? Que são, ou Efésios 6, né? Que são potestades do ar. Eles são potestades do ar. Então essas potestades do ar, esses principados do ar, eles estão aí, né? E eles aparecem. Existe uma adoração a esses demônios? Existe desde os tempos egípcios. Há muito tempo eles são adorados, há muito tempo eles são vistos como seres que entram em comunicação com os seres humanos. A gente vê isso na arqueologia o tempo inteiro, na história, entre os maias, entre os astecas, no Stonehenge, os egípcios, né? A gente vê isso nos maias, nos astecas, né? A gente observa entre os aborígenes. Em todo lugar você vê uma adoração a seres diferentes de nós, com aspectos quase que semelhantes e que vêm do alto. A gente olha na Ilha da Páscoa, a gente vê aqueles desenhos, né, que acho que, se não me engano, no Chile, que você olha de cima, você vê lá macaco, você vê outros animais, aves, que só pode olhar do alto. Então, as apresentações que eles manifestam e que a gente olha são semelhantes em todo o planeta. Então não é de se admirar de você ver pessoas que estão fazendo adoração, ufologia. Opa, quase caiu aqui. Eu não vou editar isso aqui não, é o vento. Você não está ouvindo porque esse microfone aqui não deixa eu ouvir o vento, mas está ventando bastante, né? Você consegue observar ufólogos, né, pessoas da cultura racional, racionalismo cristão, gente que até acredita que os OVNIs vão buscar a igreja. Não é que eles acreditam que os OVNIs vão buscar a igreja, né? É que quando a igreja for arrebatada, o pré-tribulacionismo, né, durante esse período de 7 anos, é a fé deles, eles pensando que a igreja, os mundanos, né, pensando que a igreja foi capturada por OVNIs, porque são pessoas que não conseguiram evoluir. Então os crentes, por não conseguirem evoluir, eles acabaram sendo retirados da terra pelos OVNIs, né? E os OVNIs deixaram aqui as pessoas que vão passar de estágio de evolução, né? E os crentes não vão conseguir passar por esse estágio de evolução. Olha aí. Então você veja que existem várias teorias, né? Diversas teorias para tentar apoiar a ideia, né, de que OVNI existe. Tá, existe OVNI, mas que tipo de OVNI é esse? Né? Que tipo de ET é esse? São demônios transfigurados, que muitas das vezes usam sim de materiais físicos até para poderem se locomover. Você veja, por exemplo, Elias precisou de um material físico para se locomover. Já Filipe não precisou. Isso não é uma coisa que é novidade na Bíblia, isso é recorrente. Então a gente observa que o demônio, o diabo, ele utiliza também dessas mesmas figuras, dessas mesmas simbologias e desses mesmos materiais
para poder confundir as pessoas. Então, o que são os demônios? O que são os ETs? Né? Aliás, o que são os ETs? O que são, né, os extraterrestres? O que são os OVNIs? O que são as fadas, os duendes e os gnomos? São tudo matéria-prima do mesmo ser. Entidades malignas. Você não vê, por exemplo, em religiões afros, que você vê manifestações ali claras e concretas dessas entidades que se apresentam ali e as pessoas o adoram, os veneram? Exatamente, exatamente, né? Esses seres se apresentam daquela maneira ali, de uma forma até espalhafatosa, de uma forma mais clássica, mais branda, está lá no Espiritismo, de uma maneira mais intelectual até, porque você olha, tipo, os espíritas são pessoas intelectuais, né? E você veja também que há manifestações na astrologia, há manifestações em jogos de carta e há manifestações na ufologia. A ufologia é uma das matérias, né, que os demônios trabalham para poder enganar os cristãos. Só que aí é um outro tipo de manifestação, é uma manifestação via céu, né? Vem voando, vem aparecendo. Tem essas manifestações, tem as suas abduções, em que eles fazem abduções ali, levando pessoas e, na maioria das vezes, quando elas voltam às vezes vegetando, ou tem perda de memória, ou traz alguma sequela. Não é nunca uma coisa boa, sempre é algo ruim. Sempre é algo ruim. E aí eu acho que eu tenho que segurar aqui, que está ventando bastante. E aí você veja o seguinte, né? Essas manifestações, quando elas aparecem, quando elas chegam, né, quando elas estão aí, elas sempre trazem algo ruim para as pessoas, nunca traz algo bom. As pessoas, elas não têm ali uma experiência de libertação, por exemplo. É sempre trazendo algo que vai mexer com a vida dela no pior sentido que você possa imaginar. Tá? Então a gente pode observar o seguinte, que essas manifestações, que essas aparições que acontecem, nunca é para trazer coisa boa. Sempre é para trazer coisa ruim. E se existe algum ET, se existe algum extraterrestre que é mais evoluído, que é melhor, que é bonzinho, que está fazendo o homem de um experimento aqui na Terra, como se fosse algo laboratorial, e nós estamos aqui como um ser de segunda classe, de terceira classe, de quinta classe, e eles aqui plantaram vida aqui para poder fazer de nós, né, algo que mais na frente pudesse ser evoluído. Então Jesus é um ser de segunda, de terceira, de quarta, quinta classe, porque o homem foi feito a segunda imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito a segunda imagem e semelhança de Deus. E Jesus veio na semelhança de Abraão. E todo o propósito de Deus é voltado para aqui, para a terra. Todo o propósito. Tudo é em Abraão. Tudo é na descendência espiritual de Abraão. Tudo está ali voltado para Jerusalém. Tudo é por ali, está tudo centralizado na terra. Tudo é centralizado na terra. A Nova Jerusalém, quando vier, vai vir para a terra. Não fala de outros seres, não fala de outros entes, né? de outras pessoas que foram criados e que estão acima de nós. Todo ser humano aqui na terra, ele é convidado a ser semelhança de Jesus. Tudo aqui é convidado a ser a semelhança de Jesus. Todo ser humano aqui na terra, ele foi feito para ser semelhante a Jesus e não ser semelhante a ET. E não ser semelhante a um OVNI, e não ser semelhante a... Até porque ser semelhante a OVNI, o OVNI é o quê? Objeto voador não identificado, né? Ser semelhante a um OVNI, né? Não ser semelhante ao extraterrestre que está ali no OVNI, né? Então não ser semelhante a isso, mas ser semelhante a Jesus, a Ele. O que é fora isso? Existe extraterrestre? Existe no sentido de quê? Querubim, serafim, arcanjo, anjos.
né? Porque eles são seres que não foram criados aqui na Terra, então eles são fora da Terra, né? É extra, é fora da Terra. Agora, se você perguntar para mim se existe extraterrestre no sentido de ETs de forma inteligente que querem se comunicar com o homem, né, ou fazer do homem um certo tipo de ser evoluído, aí eu vou dizer para você que absolutamente que não existe. Esse tipo não. Beleza, gente? É isso daí. Fica aí com essa palavra em nome de Jesus.